Dia 20 de setembro de 2021, 7 horas e 40 minutos, a gente vai dar início à segunda aula sobre classificação dos tributos. Pessoal, eu vou voltar, tá, no que eu comecei falando na passada para vocês, e aí a gente vai dar um passo adiante, tá? Eu vou bem devagar, eu vou reprisar tudo que eu falei na aula passada, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa e levante a mão, tá? Não deixa a dúvida passar, tudo bem? Essa é a recomendação que eu faço. Porque essa aula, classificação dos tributos, né, é uma aula bem técnica e pode ficar bastante confuso para vocês, tá? Então, preciso da máxima atenção e que vocês tenham dúvida, que vocês perguntem, por favor, porque somente assim eu posso identificar aonde está o problema e aí eu posso corrigir com vocês, tá? Então, nós vimos na aula passada, né, que classificação, né, o ato de classificar é um ato do ser humano, né? O ser humano classifica as coisas para melhor compreendê-las, né? Geralmente, quando o ser humano ele procura estudar algum objeto, ele tende a classificá-lo, porque ao classificá-lo, ele consegue uma compreensão melhor desse objeto. E o ato de classificar, né, ou dividir em classes, né, nada mais é do que adotar um gênero, né, ou aquilo que nós chamamos de classe universal, e a partir dessa classe universal utilizar um critério. E a partir desse critério você criar duas subclasses, ok? Como é o exemplo que eu tenho para vocês aqui, né? A classe dos satélites que orbitam a Terra, e aí eu adoto um critério, a natureza. Então, a classe dos satélites naturais que orbitam a Terra e a classe dos satélites não naturais. Bom, indo direto ao que nos interessa, né? Nós vamos aqui ao direito tributário. E no direito tributário, nós vamos ter a classe universal dos tributos. E o que é um tributo? Então, o tributo é uma norma jurídica que possui uma hipótese e um consequente. Na hipótese, essa norma jurídica possui um fato lícito que deve ocorrer em um determinado local e momento. Se esse fato lícito ocorrer no local e no momento descritos pela hipótese, dar-se-á então o fato tirador. E como consequência da hipótese sobre o fato tirador, nós vamos ter o consequente, que é o nascimento da chamada relação jurídica tributária, onde determinada pessoa fica obrigada a entregar uma quantia em dinheiro para outra. E essa outra pessoa, por sua vez, tem o dever de exigir esse pagamento, caso ele não seja espontâneo. E o quanto eu vou ter que pagar, eu vou obter a partir da multiplicação da base de cálculo pela alíquota. Sempre lembrando a vocês que a base de cálculo nada mais é do que a dimensão econômica do critério material, ok? Então, base de cálculo e critério material possuem uma relação intrínseca, porque se aquilo que se tributa é a materialidade, então a base de cálculo tem que responder à dimensão econômica dessa materialidade. Se a materialidade é oferir renda, a base de cálculo é o valor da renda oferida. Se a materialidade é realizar operações mercantis, a base de cálculo tem que ser o valor da operação. Se a materialidade é prestar serviço, a base de cálculo tem que ser o valor do serviço prestado. Tá ok? Então, partindo desse conceito de tributo, enquanto norma jurídica, que descreve um fato lícito na hipótese e prescreve uma relação jurídica de cunho obrigacional no consequente, nós vamos classificar os tributos em duas espécies: os tributos vinculados e os tributos não vinculados. O que é um tributo vinculado? E isso, às vezes, na prova vocês colocam, tributo vinculado, tributo não vinculado. Mas o que é um tributo vinculado? Então, tributo vinculado é aquele cuja materialidade
é uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. Então, veja, eu digo que quando eu faço essa classificação em tributos vinculados e não vinculados, eu estou olhando aqui, ó, para o antecedente e para o critério material. Eu olho para o antecedente, para o critério material e faço a pergunta. O critério material é uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte? Se sim, é um tributo vinculado. Se não, é um tributo não vinculado. Ok? E aí, eu mostrei para vocês, até agora, e isso vai mudar na aula de hoje, que os tributos não vinculados são chamados de impostos. E os tributos vinculados são as taxas. Então, por exemplo, eu ofiro renda, sou obrigado a pagar um tributo. É um imposto ou uma taxa? É vinculado ou não vinculado? É um imposto. É um imposto, é não vinculado. Eu recebo uma herança. Imposto. É um imposto. Exatamente. Eu adquiro um imóvel. Imposto. Imposto. Eu vou requerer o passaporte da Polícia Federal. Taxa. Taxa, percebe? Eu quero uma certidão venal. Taxa. Tá? Eu quero aprovação, eu quero solicitar ao Corpo de Bombeiros que diga que meu imóvel está apto para ser habitado, possui todos os equipamentos de segurança exigidos pela legislação do Corpo de Bombeiros. Taxa, percebe? Então, toda vez, tá, que nós tivermos, né, a materialidade do tributo vinculada, né, uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte, é um tributo vinculado. E tributo vinculado para nós hoje é sinônimo de taxa. E toda vez que o critério material não for vinculado a uma atuação estatal, nós estamos diante de um tributo não vinculado, que para nós hoje é um imposto. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Beleza. Aí, continuando esse raciocínio, eu já falei para vocês de taxa, eu expliquei para vocês o que é uma taxa, e aí eu vou eu vou sistematizar o que eu falei na aula passada para a gente concluir essa questão de taxa, ok? Então, olha só, as taxas possuem como critério material uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. E que atuação estatal é esta diretamente dirigida ao contribuinte, que pode ser critério material de taxa? Então, está aqui para vocês na tela. Ó. Nós temos o exercício do poder de polícia e a prestação de serviço público específico e divisível. Então, sempre que o poder público atuar diretamente em face do contribuinte, seja exercendo o poder de polícia, seja prestando um serviço público específico e divisível, nesse caso, ele poderá criar uma taxa. Aí vem a primeira pergunta: o que é exercer o poder de polícia? E a resposta está aí na tela para vocês. É limitar o exercício de um direito privado em função do interesse público. Então, toda vez que o interesse privado, meu direito privado, é limitado pelo interesse público, eu estou diante do exercício do poder de polícia. E clássico é o exemplo que eu passava para vocês, né? Eu tenho um terreno, eu quero construir nesse terreno. Eu posso construir o que eu quiser nesse terreno? O que eu quiser, eu posso, dentro do que for permitido pela legislação urbanística do município, percebe? Então, por exemplo, o cara mora num condomínio fechado, pode fazer um prédio? Não pode fazer um prédio, ali são apenas casas. Estou no centro da cidade, posso fazer uma indústria? Talvez não possa, porque uma indústria requer caminhões pesados, grandes, que vão entrar no centro da cidade, né? Eu estou ali do lado da Ford, ali, que é um parque industrial. Ali só pode construir indústria, percebe? Então, eu posso construir um prédio de 100 andares? Não sei, depende da legislação do município, percebe? Então,
a dimensão das construções, né? O uso que as construções terão, tudo isso tem que ser limitado através das leis de posturas municipais, né? Através do plano diretor, e a prefeitura vai fiscalizar isso através do exercício do poder de polícia. Mas, como isso interessa ao proprietário do imóvel, então, geralmente, quando você pede para que o projeto da sua casa, do seu prédio, da sua indústria, seja aprovado na prefeitura, você vai ser obrigado a pagar uma taxa. Tudo bem? É interessante, gente, porque se o prédio que você for construir for muito grande, ele for maior do que, acho que são 700 metros quadrados, aí, além de aprovar na prefeitura, você tem que aprovar também onde? No Corpo de Bombeiros, percebe? E aí, para você aprovar a planta do seu prédio com mais de 700 metros quadrados no Corpo de Bombeiros, aí você é obrigado a pagar uma outra taxa, aí é para o Estado de São Paulo, percebe? Porque o Corpo de Bombeiros é uma instituição estadual e não municipal. Então, você está lá andando com o projeto na prefeitura, né? Da prefeitura dá um comunique para você. Apresente o requerente de aprovação no Corpo de Bombeiros, né? Aí você vai lá no Corpo de Bombeiros, dá início a outro processo administrativo, paga outra taxa, aprova o seu projeto lá e junta a aprovação do projeto do Corpo de Bombeiros na prefeitura. Tudo bem? Isso é exercício do poder de polícia. Veja, quando o poder público exercer o poder de polícia, mas for uma coisa muito ampla, não for um exercício de poder de polícia que beneficie uma pessoa especificamente, daí não pode ser objeto de taxa, tudo bem? Não pode ser objeto de taxa, tá? Em São Paulo se discute muito isso, hoje não tem mais, né? Pelo menos não temporariamente. Mas antigamente tinha aqueles shows lá no Allianz Parque, né? O estádio lá do Palmeiras. O Allianz Parque, ele tem muitos shows. Quando tinha um show lá no Allianz Parque, iam, sei lá, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas no show. O trânsito daquela região ficava descomunal, né? Então, o departamento o DSV, né, Departamento de Serviços Viários lá da Prefeitura de São Paulo, ele tinha que fazer uma operação e mudar o trânsito, fazer toda uma operação ali para poder fluir o trânsito no dia do show. E aí ficou se discutindo se poderia ser cobrado ou não uma taxa dos organizadores do show em função dessa mobilização que o DSV tem que fazer para adequar o trânsito ao horário do show, principalmente a entrada e a saída, tá ok? Porque, vejam, não é apenas as pessoas que vão ao show, não são apenas as pessoas que moram no entorno que se beneficiam disso, percebe? Todo mundo acaba se beneficiando disso, todo mundo estiver transitando ali pela zona oeste de São Paulo, onde fica o estádio. Tá ok? Professor, nesse caso é o que o senhor disse no início? Então, está exercendo o poder de polícia, percebe? Porque ela está indo lá, está mudando o trânsito, está organizando e tal. Mas dá para, mas seria específico, seria diretamente dirigida. Dá para cobrar uma taxa dos organizadores do show por fazer isso? Sei, entendi. Ou quando você chama a polícia na sua casa, por exemplo. Você ouve um barulho estranho na sua casa lá, você chama a polícia. E a polícia vai lá. Dá para cobrar taxa toda vez que você chama a polícia, percebe? O entendimento é que não. Por quê? Porque a segurança pública interessa a todos. Tudo bem? Não interessa somente a você. Tá? Quando você denuncia também alguma coisa assim com barulho, algum mato do lado do vizinho, também seria esse caso? Não, daí se você denuncia, a pessoa vai ser fiscalizada, né? Aí ela tem que cortar o mato, né? Daí acho que eu não vejo, não. Não é, não, né? Porque daí não vai pagar taxa nenhuma. Agora, se ela não cortar o mato, ela vai ser multada, né? Ela vai ser daí é multa, né? Daí não é taxa. Outro caso, professor, que é caso de poder de polícia, exercício do poder de polícia, seria a obtenção de alvará sanitário. Sim, claro. Exercício do poder de polícia. Porque interessa a quem tem alvará sanitário para funcionar alguma coisa, não é isso? Então, interessa Não, eu falo quando alvará sanitário quando a atividade é ligada com alimentos. Exatamente.
Então, assim, aí que tá, né? Tudo é subjetivo, né? Porque quando você quer montar um restaurante, você tem que ter um alvará sanitário, beleza. Você vai pagar uma taxa para obter esse alvará sanitário, porque interessa a você, que é o Isso. empreendedor que está montando o restaurante. Mas, em última análise, acaba interessando a todas as pessoas que frequentam o restaurante, né? Então, professora, isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando acontece o exercício do poder da polícia, sempre vai estar envolvida uma coletividade, uma proteção de uma Sim, coletividade. exatamente. É porque você está limitando o exercício do direito privado em função do interesse público. Então, Seria fiscalizar o individual para proteger uma público. coletividade. Seria isso? Exatamente. E proteger e organizar, né, Isabel? Eu tenho que organizar, percebe? Porque Sim, sim. eu não posso permitir que as pessoas construam prédios com tamanho que elas bem entenderem, porque aquilo pode impactar o trânsito. Por exemplo, Taubaté hoje, quando você vai fazer um prédio, você tem que apresentar um relatório, tá, de impacto na vizinhança. Qual é o impacto que aquele empreendimento vai causar na vizinhança, entendeu? Ou então impacto no trânsito também, tem que apresentar tudo isso. Tanto que hoje, quando você faz um prédio em Taubaté, se exige que esse prédio tenha vagas para os visitantes. Não somente vagas para os moradores, mas também vaga para os visitantes. Porque quando você tem uma região cheia de prédio, a rua, né, fica... não tem onde parar carro, certo? Basta vocês verem aquela rua ali onde tem aquela academia ali, né, perto do shopping, sabe? Como chama aquela academia ali? Fit... perto do shopping. Smart Fit. Mais Smart vida. Fit. Então, você pega a Smart Fit ali, vira direita ali. Aquela rua ali não tem nada, mas tem 2 prédios comerciais. Pronto. 2 prédios comerciais, a rua fica cheia de carro estacionado o dia inteiro. Todo mundo que trabalha no prédio vai de carro e para o seu carro na frente do prédio e fica o dia inteiro, percebe? É o impacto que aquele empreendimento causa na vizinhança e no trânsito, né? Porque as pessoas vão de carro até ali. Ok? Bom, fora essa modalidade do exercício do poder de polícia, nós temos a outra modalidade de taxa, que é a prestação de serviço público específico e divisível. Vamos recordar, o que é um serviço público específico? É um serviço público que eu consigo identificar quem é que se beneficia daquele serviço. E divisível é o serviço público que eu consigo quantificar, né, quanto custa prestar aquele serviço. Então, veja, por que somente o serviço público específico e divisível pode ensejar a taxa? Porque quando ele é específico, eu consigo identificar quem se beneficia daquele serviço. Se eu identifico quem é que se beneficia daquele serviço, eu sei de quem eu vou cobrar a taxa. Concorda comigo? Sim. Se o serviço público não for específico, eu não sei quem dele se beneficia. Se eu não sei quem dele se beneficia, como é que eu vou cobrar a taxa? Porque é intuitivo isso, né? Eu vou cobrar a taxa de quem se beneficia pelo serviço. Se o serviço for específico, eu consigo identificar o beneficiário e é dele que eu vou cobrar a taxa. Agora, se o serviço público for específico, eu identifico quem que eu vou cobrar a taxa. Agora, ele tem que ser também divisível, porque ele sendo divisível, eu sei o quanto eu vou de cobrar da taxa para aquela pessoa especificamente. Percebe o que eu estou dizendo? Se o serviço público não for específico e nem divisível, ele não pode ensejar a taxa, porque eu não vou saber de quem eu vou cobrar, no primeiro caso, e no segundo caso, eu não vou saber o quanto eu vou cobrar daquela pessoa. É claro que o serviço público não for específico, não cabe a pergunta se ele é ou não divisível, tudo bem? Eu faço a primeira pergunta. Se o serviço público não for específico, eu não vou nem perguntar se ele é divisível. Agora, se ele for específico, daí eu posso perguntar se ele é divisível. Então, aquele exemplo clássico da aula passada, né? Serviço de fornecimento de água. Ele é específico?
Sim, porque somente as residências que estão ligadas na rede pluvial de fornecimento de água, deles se beneficiam. E ele é divisível? Sim, também, porque existe o hidrômetro, que marca quantos metros cúbicos de água você está consumindo. E a partir do seu consumo, eu cobro de você. Agora, o serviço público de coleta de esgoto, ele é específico? Sim, né? Aqui pode ter tem gente que acha que não é específico. Tem gente que vai entender que toda a sociedade se beneficia da coleta de esgoto, né? Porque se você não tiver coleta de esgoto na sua casa, tiver uma fossa, pode contaminar o solo e todos vão sair prejudicados com isso, ok? Mas, em tese, tudo bem, você pode entender que ele é específico. Por quê? Porque somente as casas que estão ligadas na rede de esgoto se beneficiam daquela coleta. Agora, ele é divisível? Não. Por quê? Porque não há um medidor de esgômetro, não existe o esgotômetro, né? Então, é um serviço público específico, mas não divisível. E aí, a Sabesp, como que ela faz para cobrar pelo serviço de coleta de esgoto? Né? Ela faz uma presunção. Né? 90% da água que você consome, presume-se que volte, seja recolhido na forma de esgoto, ok? Então, se você olhar a sua conta de água, você vai ver que tem água e esgoto. E o esgoto é sempre proporcional ao consumo de água. E aí vem aquela pergunta, isso é constitucional? A gente pode ficar o dia inteiro discutindo isso aqui. Os tribunais, nesse país, decidiram que sim, que isso é constitucional, ok? Então, cabe essa discussão do ponto de vista doutrinário. Mas, do ponto de vista jurisprudencial, já está pacificado há muitos anos nos nossos tribunais que a presunção, né, da coleta de esgoto em função do fornecimento de água já satisfaz a esse requisito aqui constitucional da especificidade e divisibilidade. Tudo bem? Beleza. Aí, gente, existe uma questão, deixa eu ver se está aqui. Não, isso aqui. Bom, agora eu vou começar a falar uma coisa para vocês, agora eu vou dar uma complicadinha, ok? Presta bastante atenção. Ó, o que é base de cálculo? Dimensão econômica do critério material. Beleza. A base de cálculo é a dimensão econômica do critério material. Então, olha só, eu estou tributando a propriedade imobiliária de veículos automotores. Então, eu estou exigindo de você o pagamento do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor do carro, né, professor? O valor do veículo. Olha, se a base de cálculo é a dimensão econômica do critério material, isso que eu estou tributando no critério material é a propriedade de veículo automotor, nada mais justo que a base de cálculo corresponda ao valor do veículo que está sendo tributado. Então, se o carro da Isabel vale R$100.000, a base de cálculo é 100 mil. Se o carro da Fernanda vale R$200.000, a base de cálculo vai ser 200 mil. Percebe? Nada mais justo. Você vai pagar o IPVA, a base de cálculo vai ser equivalente ao valor do veículo que está sendo tributado. Ok? Se o veículo da Tassiana vale R$300.000, então aí, nesse caso, a base de cálculo será R$300.000. Justo? Ô, professor, esse valor é pego pela tabela? Aquela tabela quando a gente vai vender o carro? Porque cada ano vai defasando, né? É a tabela FIP. Né? Tudo bem? Agora, qual é a alíquota? 4%? A alíquota de PVA. Aqui no estado de São Paulo, ela, via de regra, é de 4%. Ok? Então, se o carro da Isabel vale R$100.000, ela vai pagar 4 mil de PVA.
Se o carro da Fernanda vale R$ 200.000, ela vai pagar 8 mil de PVA. Se o carro da Tassiane vale R$ 300.000, ela vai pagar R$ 12.000 de PVA. Antes fosse, né, Tassiana? Carrão, 300 pau, né? Seria um milagre. Não, não, não milagre, não. Eu não quero não, professor. Eu Mas prefiro pode falar uma coisa, PVA. professor? Eu sou contra ter carrão, assim, sabe? Eu acho que é um desperdício de dinheiro muito grande, mesmo você tendo muito dinheiro, eu acho que você pode Estou com ter um você, carro bom. Não exagerado, mas eu acho que tem muita gente do seu lado precisando da sua ajuda. Eu acho que vale a pena muito mais você ajudar as pessoas e ter um carro bom do que um carro absurdamente caro, que é um 300 mil. É o fim. Eu acho o fim da picada. Também acho, Tassiana. Estou com você no ar. E sem contar que no Brasil o carro é super valorizado, é um absurdo. Então, é assim, eu penso assim, as pessoas são diferentes, as pessoas têm gostos diferentes, tá? Então, assim, as pessoas, muitas vezes, elas têm necessidade, elas querem, elas gostam de carro, e elas querem ter um carro, mas elas gostam, ela curte aquilo ali. Tudo bem. Tem pessoas que querem ter um bom carro para andar, mas não precisa ter o suprassumo, porque para elas não interessa aquilo ali, né? Mas ela quer ter um carro legal para ela andar e tá ótimo, entendeu? Eu acho, Tassiana, que o problema começa quando a pessoa quer ter um carro para se mostrar, né? Para provar alguma coisa para alguém. Daí eu acho que tem problema, né? Bom, mas isso mas o problema da pessoa que quer se mostrar, o problema é dentro dela, não é fora dela. Então. Esse que é o problema. É porque daí mostra que tem um descompasso ali, né? Mas vamos voltar para o tributário aqui, né? Que filosofia é depois, né? Bom, vamos lá. Então, olha só, IPVA, critério material, ser proprietário de veículo automotor, base do cálculo, valor do veículo, alíquota, 4%. Agora, vamos pegar aqui, taxa de licenciamento de veículo automotor. Opa, na taxa de licenciamento de veículo automotor, o que é que se está tributando? Já não é mais a propriedade de veículos automotores, percebem? Na taxa de licenciamento de veículo automotor, eu estou tributando um exercício do poder de polícia, porque licenciar o veículo é verificar se ele está apto a rodar. Então, exercício do poder de polícia. Então, aí, nesse caso, qual seria a base de cálculo? É o governo que vai ter que estipular, né, professor, pela quantidade de veículos para dividir pelo número de aí percebe, aí licenciar um carro que vale 100 mil, 200 mil ou 300 mil reais, não vejo muita diferença, concorda? É tudo licenciamento. Então, por isso que o valor da taxa para licenciar é igual para todo mundo. Porque aqui, gente, o que se está tributando é o exercício do poder de polícia e licenciar. Tá ok? Agora, a base de cálculo, qual que seria? A base de cálculo seria o custo que o Estado tem para licenciar todos os veículos. E a alíquota seria o número de veículos licenciados. Porque, veja bem, se eu gasto 40 milhões de reais para licenciar os veículos e eu licencio 1 milhão de veículos por ano, se cada veículo licenciado pagar uma taxa de R$ 40, o governo estadual vai arrecadar 40 milhões de reais e vai ser ressarcido do custo que ele tem para licenciar os veículos. Estão me entendendo? Essa é a ideia. Tá ok? Então, por tudo que eu estou dizendo para vocês, a base de cálculo para licenciar um veículo seria o custo que o Estado tem para licenciar todos os veículos do Estado e a alíquota seria o número de veículos licenciados. E aí eu vou dividir um pelo outro, porque dividindo um pelo outro, eu chego no valor que vai remunerar o Estado por licenciar os veículos. Agora, vem a perguntinha mágica. Essa é uma conta fácil de fazer? Não, né? Não. É uma conta super difícil de fazer, né?
E aí, como é que faz? Né? E aí que entra aquela história de que no Brasil existem as chamadas taxas fixas. Né? Aí começa a ter os problemas de base de cálculo de taxa. Porque, gente, o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele é enfático ao afirmar que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então, veja bem, se eu criar uma taxa de licenciamento de veículos e se eu adotar como base de cálculo o valor do veículo licenciado, essa taxa será eminentemente inconstitucional. Por quê? Porque ela está adotando uma base de cálculo própria de imposto, do IPVA. Percebem? Estão entendendo? O município de Taubaté, a Priscas Eras, fez isso. Criou o IPTU e criou a taxa de lixo. E vinha no carnê lá, valor venal do imóvel, R$500 mil. IPTU, alíquota 1%, R$1.000. Taxa de lixo, alíquota 0,005%, sei lá, R$50. Ok? Mas a base de cálculo daquela taxa de lixo era o valor venal do imóvel. Acabou. Aquilo foi declarado inconstitucional pelos tribunais, percebe? Porque a base de cálculo da taxa não pode ser própria do imposto. Então, gente, quando a gente fala de IPVA, a gente está tributando o licenciamento, a atividade, o exercício do poder de política de licenciamento, e não o veículo propriamente dito. Então, a base de cálculo jamais poderá ser o valor do veículo, porque aí você vai equiparar a base de cálculo da taxa de licenciamento à do IPVA. E isso é inconstitucional nos termos do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Entenderam? Por outro lado, para você calcular quanto custa para o Estado de São Paulo licenciar todos os veículos, é uma tarefa muito difícil. E aí surgem as chamadas taxas fixas, estão vendo aqui, ó, que são taxas sem base de cálculo e sem alíquota, com valores estipulados em lei, mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, por exemplo, a taxa de licenciamento de veículos, ela está lá na lei. A lei fala, vai ser tanto, X. Taxa de passaporte, está lá na lei. Percebe? É a lei que vem e estipula o valor da taxa. Ok? Isso é constitucional? O que vocês acham? Eu acho que não, professor, senão não estaria aí até agora. Não é? Já teria tirado, né? Então não é. Então, para a doutrina, Isabel, para o professor Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, que criou a teoria da regra matriz tributária, né? Ele vai dizer que é inconstitucional. Ele vai dizer que todo tributo, o critério quantitativo tem que ser informado pela base de cálculo, pela alíquota. Porque ele fala que se você não usar base de cálculo e alíquota, você está infirmando a teoria da regra matriz, e ele não aceita isso. Então, para o professor Paulo de Barros Carvalho, a existência de tributos fixos, são todos tributos, taxas fixas, né? São todas inconstitucionais, ok? Ele entende que não pode. Agora, os tribunais têm entendido que sim, e tem parte da doutrina que entende que sim, tá ok? E eu vou dizer para você que, às vezes, eu também entendo que sim, entendeu? Porque tem taxas, por exemplo, certidão de objeto em pé. Lembra da certidão de objeto em pé que foi passada para vocês? Quanto custa para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo emitir uma certidão de objeto em pé? Tem nem ideia, professor. Não é minha área. Eu não tenho ideia e eu tenho certeza que o tribunal também não tem ideia. Porque quando você pede uma certidão de objeto em pé, é um funcionário que vai ter que ir lá e fazer uma certidão,
vai analisar o processo e vai dizer quais são as principais informações daquele processo. Percebe? Quanto tempo ela vai levar para fazer isso? Não sei. Então, fica um custo, fica muito subjetivo. Aí vem a lei e fala, olha, para cada folha é um X, né? Que nem alguém aí que trabalha aí, lembrou aí para mim aí, né? Que trabalha aí, não sei quem que é. Tudo bem? Então, se você pede uma certidão de objeto e pé, você vai pagar lá, sei lá, R$15. Aí, se o processo for muito grande, aquela certidão tiver mais do que uma folha, você vai pagando R$8 por cada folha adicional. Tudo bem? É uma forma. Pô, é um tributo fixo, é um tributo fixo. Tem base de cálculo ali? Não tem. O valor está estipulado em lei. Agora, é razoável? É proporcional? Eu acho que sim. Porque, veja bem, será que uma pessoa... Porque, gente, por que as pessoas pedem certidão de objeto e peça? Você já pararam para pensar nisso? Então, olha só, Tassiano. Você vai comprar uma casa financiada. Ok? O banco, para financiar a sua casa, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir... Comprovante de renda. Comprovante de renda. Mas ele vai pedir também certidão negativa de processo, para ver se você não está respondendo algum processo, tudo bem? Uhum. Aí vamos supor que você está brigando com uma companhia de telefone lá por uma conta de telefone de R$500. Aí você pede a certidão, sai lá positiva. Olha, a Vivo está processando a Tassiana por causa de uma conta de R$500. Não é? Veja bem, você não pagou porque você acha que está errado. Você está brigando com a companhia de telefone lá por uma conta de R$500. Você acha que isso é impeditivo para você fazer um contrato de financiamento de uma casa de R$1 milhão? Eu Coloque em acho que para risco. mim não, para mim não seria, mas eu acho que o banco não aceitaria, porque ele tem a regra Não, dele, sei lá. não, a regra do banco é assim, ela pede a certidão negativa, certo? Uhum. Se a certidão vier positiva, o que o banco vai pedir para você? Ele não vai abandonar o negócio de cara, porque ele quer emprestar o dinheiro para você. Mas quando a certidão vem positiva, o que o banco pede? Uma certidão de objeto e pé. Por Ah, quê? Porque entendi. na certidão de objeto e pé, o banco vai poder analisar o que se está discutindo naquela ação que você figura como réu, ou como ré, né? E aí, vem a certidão de objeto e pé e fala, a companhia Viva entrou com uma ação contra a Tassiana para cobrar com o telefone dela de R$500. E a Tassiana falou que não deve, porque já pagou, porque não contratou, ou porque, sei lá, percebe? Só que, veja, quando o banco analisa a certidão de objeto e pé, ele vê que se você perder a ação, você vai ser condenado a pagar R$500, mais honorários advocatícios. Aquilo não põe em risco o negócio de R$1 milhão de financiamento que você está fazendo, porque você tem uma renda de 20 pau para fazer o financiamento de R$1 milhão, percebe? Então, a certidão de objeto e pé é para você avaliar o risco de fazer um contrato com uma pessoa que responde ao processo da justiça. Poxa, e para você que está fazendo um investimento de R$1 milhão, pagar lá R$25 para o tribunal para pedir a certidão, é razoável? Não é proporcional? Sim, eu acho que é. Percebe? O problema das taxas fixas ocorre quando uma pessoa acaba sendo impedida, né, de ter aquilo que ela quer em função do pagamento da taxa. Aí é preocupante. Tudo bem? O preço da taxa não pode ser um impedimento, entenderam? Para você ter acesso àquilo que é o critério material da taxa. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Vocês não querem perguntar nada? Eu acho que tudo isso eu falei ela passada para vocês, né? Não Mas tudo, professor. Esse objeto não tinha, não. eu gosto de reprisar, gente, porque isso é uma coisa muito específica, entendeu? Então tem gente que tem dificuldade porque nunca viu isso na vida, tá? Bom, continuando a falar de taxa, eu trouxe aqui para vocês 3 súmulas vinculantes, tá? A primeira é a súmula vinculante 19.
a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta, remoção, tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 155, inciso 2. Ou seja, a súmula vinculante, ela acabou, digamos assim, dizendo que todos os municípios podem cobrar taxa de lixo. Ok? Existia uma divergência muito grande na jurisprudência, na doutrina, para saber se a taxa de lixo era ou não era constitucional. Porque, veja, não é somente a pessoa que tem o seu lixo recolhido que se beneficia daquela coleta, concorda? Né? Toda a sociedade acaba se beneficiando, mas, de uma forma direta, a pessoa que tem o seu lixo recolhido se beneficia. E aí houve uma grande discussão e o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo ser constitucional a cobrança da taxa de lixo. Agora, tem que tomar cuidado com a base de cálculo, tá ok? Porque a base de cálculo não pode ser idêntica ao do imposto. Então, aquela taxa de lixo que o município de Taubaté exigiu, né, que utilizava como base de cálculo o valor venal do imóvel, ela é inconstitucional, tudo bem? Agora, olha só a súmula vinculante 19, olha, 29, essa é interessante. Ó. As taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra, são constitucionais. Aqui, gente, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou abrandando a redação do parágrafo 2º que está lá em cima para vocês, percebe? Porque o parágrafo 2º é enfático, né? As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. E aí vem a súmula vinculante 19 e fala as taxas que, na apuração do montante devido, adotem um ou mais elementos que compõem a base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e outra, são constitucionais. Então, por isso que eu digo para vocês, mais importante do que aquilo que está escrito na lei é aquilo que os tribunais dizem que está escrito na lei, né? Então, você veja, a Constituição fala que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Aí vem o Supremo e fala, a base de cálculo de uma taxa não pode ser própria de imposto. Mas eu posso, sim, utilizar como base de cálculo de taxa critérios que eu utilizo para chegar na base de cálculo do imposto. Desde professor, que então... Oi. Então, no valor, por exemplo, pode pegar o valor venal, 50% do valor venal do imóvel, mais a metragem do imóvel, sei lá, alguma coisa. Eu posso, por exemplo, utilizar na cobrança da taxa de lixo a área construída do imóvel. Percebe? Eu não... Área total. Área total. Área total. Área total, exatamente. Eu não posso utilizar o valor venal. Se eu utilizar o valor venal, aí é a identidade entre as bases, percebe? Agora, se eu quiser utilizar como base de cálculo de taxa a área construída, porque, veja bem, a área construída é um dos elementos que eu levo em consideração para chegar no valor venal do imóvel, concorda? Né? Eu tenho a localização do imóvel, eu tenho o tamanho do terreno, eu tenho o padrão da construção e eu tenho o tamanho da construção. Basicamente, e tem a testada também, né? Que é a frente do terreno. Né? Então, se eu levar em consideração a testada, a área construída, a área total do terreno e o local do terreno e o padrão da construção, eu chego no valor venal. Então, você veja que a área construída é apenas um dos elementos que eu levo em consideração para chegar no valor venal. Se eu utilizar esse elemento para apurar a base de cálculo para coleta de lixo, aí tudo bem. Então, se eu adotar uma taxa de lixo e cobrar a taxa de lixo proporcionalmente ao valor, o tamanho das casas, aí eu posso. Porque eu presumo que quanto maior a casa, maior o número de pessoas que moram ali, maior a quantidade de lixo que se produz ali. E aí eu cobro mais. Entenderam? Entendi.
Dúvidas, Professor, pessoal? Oi. quanto à taxa de lixo, ela não é específica, certo? Nem divisível. Não, calma aí. Vamos lá. Quem é que se beneficia da coleta de lixo da sua casa? Eu, indiretamente, meus vizinhos também, porque senão eu vou ficar amontoando lixo. Beleza. Então, veja, há quem entenda que não é específico, porque há quem entenda que todos se beneficiam, não somente quem tem o seu lixo coletado, percebe? Então, se você entender assim, a conversa acaba aqui. Porque não é específico, não pode ser critério material de taxa. Tudo Sim. bem? Agora... Mas aí poderia ser exercício do poder de polícia, porque beneficia uma coletividade. Não, mas você não está limitando o exercício de direito... Então, aí eu fico pensando, a taxa, ela é meio confusa, né? A taxa de lixo, ela é meio confusa. Não, veja bem, a taxa de lixo não pode ser entendido como exercício do poder de polícia, Daniele, né? Não pode ser exercido como exercício de poder de polícia, porque quando a prefeitura recolhe o lixo da sua casa, ela não está limitando o seu direito privado em função do interesse público, percebe? Ela está prestando serviço. Ela está indo lá e recolhendo o lixo que você produziu. Ponto. Entendeu? Uhum. É isso que ela está fazendo. É um serviço que está sendo prestado. Mas aí vem a pergunta: é um serviço específico? Quem entende que o serviço não é específico, porque entende que toda a população é beneficiada com a coleta de lixo da sua casa, Daniele, vai entender que ela não pode ser objeto de taxa, porque ela não é específica. Só que essa doutrina esbarra na súmula vinculante 19. Percebe? Certo. Uhum. Você quer defender isso? Defenda isso. Só que você tem que tomar cuidado, porque isso hoje está numa súmula vinculante. Quer dizer, hoje já é, eu diria para vocês hoje que é constitucional cobrar a taxa de lixo. Se cair na prova para vocês e perguntar se taxa de lixo é serviço específico e divisível, que pode ser objeto de taxa, tem que falar que sim. Tá. Por causa da súmula vinculante 19. Agora, se você entender que não, que isso é um absurdo, beleza, direito seu. O seu pensamento é livre, percebe? Agora, daí vai a segunda pergunta. É divisível? Dá para eu mensurar quanto que custa recolher o lixo da sua casa? Eu acho que sim também. Aí eu acho que é divisível. Se você passar pela especificidade, eu acho que é divisível. Porque eu sei quanto custa recolher o lixo da cidade toda, percebe? E aí dá para eu calcular quanto me custa cobrar o seu lixo através de, por exemplo, o tamanho da sua casa. O município de São Paulo, ela teve uma prefeita chamada Marta Suplicy. A Marta Suplicy, ela foi apelidada de Martaxa, porque quando ela entrou na prefeitura, ela começou a cobrar taxa de um monte de coisa. Tá? O apelido dela virou Martaxa. Aí, a Marta Suplicy, ela para cobrar a taxa de lixo, ela fez uma coisa que foi muito inteligente. Ela mandou um formulário para os moradores, perguntando para os moradores quantas pessoas habitavam na casa e quantos litros de lixo eles produziam, percebe? Por mês. E tinha lá uma quantidade mínima e depois ia aumentando. E em cima daquele questionário, ela começou a utilizar aquilo para cobrar o lixo. Tudo bem? Cobrar o lixo, não. Para cobrar a taxa de lixo. Tá ok? Então, vamos lá. Professor, Pois não, Maria. desculpa. Só para ver se eu entendi a súmula vinculante 29. Por exemplo, eu não posso cobrar a taxa de coleta de lixo específica para determinar, tipo, para cada valor de casa. Mas eu posso, por exemplo, casas maiores de não sei quantos metros pagarão essa taxa. É isso? Não entendi a sua pergunta. Pode repetir? Eu só queria ver se eu entendi a súmula 29. Por exemplo, eu não posso cobrar uma taxa de lixo de acordo com o valor de cada casa, mas eu posso, tipo, estipular que casas maiores de tantos metros será esse valor, é isso? Eu não posso utilizar como a base de cálculo da taxa de lixo o valor venal do imóvel, porque se eu fizer isso, eu vou estar criando uma identidade integral entre uma base e outra, percebe? Mas eu posso utilizar como base de cálculo da taxa de lixo
um dos elementos que o município utiliza para chegar no valor venal, como, por exemplo, o tamanho da área construída. Perfeito, é isso mesmo. Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida? Essas duas súmulas vinculantes, a 19 e 29, elas se completam, tá, gente? Elas são muito importantes, tá legal? Nossa, Depois- professor, essa 29 aí, se não fosse o senhor, eu só de ler assim, eu não saberia. O senhor precisou Traduzi-la. me mostrar, porque senão eu não conseguiria entender. Tem que traduzir, né? E não é difícil, percebe? Não é difícil. É porque é muito específico. Por isso que eu volto nessa aula aqui, volto a falar tudo de novo para vocês, para fixar o conceito na cabeça de vocês, tá? A súmula vinculante 41, ela é bem clara, né? O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Então, eu não sei quem perguntou ano passado aí, né? Que, mas aqui no meu município cobra taxa de iluminação pública. E aí eu falei para ela, olha lá para você ver que não é taxa, né? É contribuição. Então, olha só, o serviço de iluminação pública, ele não é um serviço público específico, porque eu não sei quem dele se beneficia, percebem? Porque não é todas as pessoas que moram numa cidade se beneficiam do poste de luz que está aceso na rua daquela cidade à noite. Então, não é um serviço público específico, tá ok? Se ele não é específico, quiçá divisível. Então, ele não pode ser objeto de taxa. E é isso que deixa bem claro a súmula vinculante 41. Pois não. Aquele, quando passa asfalto nas ruas onde não existem, aí o morador tem que pagar, daí é contribuição, no caso, né? Espera um pouquinho e eu vou chegar lá, tá, Isabel? Aguenta sua pergunta aí um pouquinho. Então, só para a gente terminar o raciocínio aqui. Então, olha só. Os municípios, toda vez que eles instituíam taxa de iluminação pública e alguém reclamava, tem que reclamar, percebe? Se ninguém reclamar. E aí é um outro ponto, ó, me lembrei que é um outro ponto importante de taxa. Às vezes as taxas são tão pequenas que a gente não reclama porque dá mais trabalho reclamar do que não reclamar. Só que aí o negócio vai aumentando, né? Então, a prefeitura estabelece uma taxa de iluminação pública, cobra lá na sua conta lá R$10, putz, vai contratar um advogado para reclamar, né? Vai sair mais caro. Mas toda vez que as prefeituras instituíram taxa de iluminação pública e essa taxa foi judicialmente questionada, os tribunais diziam que isso era inconstitucional porque o serviço de iluminação pública não é específico. E o Supremo Tribunal Federal acabou consagrando essa tese na súmula vinculante 41. O que fizeram os municípios? Ri por último, ri melhor quem ri por último, não é assim? Os municípios fizeram um lobby no Congresso Nacional, foram até o Congresso Nacional, fizeram um lobby realmente e fizeram que fosse aprovada uma emenda à Constituição, passando a prever uma contribuição de iluminação pública, que é um monstrengo jurídico. Porque, vejam só, gente, essa contribuição de iluminação pública, se ela não é específica, de que eu vou cobrar? Lembra? Volta ao raciocínio. Por que somente o serviço público específico e divisível pode ser objeto de taxa? Porque no especificidade, no específico, eu sei de quem eu vou cobrar. No divisível, eu sei o quanto eu vou cobrar. Iluminação pública não é nenhum nem outro. Então, de quem eu vou cobrar? Quanto que eu vou cobrar a chamada contribuição de iluminação pública? Eu não sei. Ok? Eu não sei. Aí, o que acontece? Aí vem a emenda à Constituição e fala assim, a contribuição de iluminação pública poderá ser cobrada na conta de luz. Resolveu o problema, né? Quem tem conta de luz contribui pela iluminação pública. Tá legal? Seria o mesmo raciocínio do esgoto, né? Com associado, atrelado à conta de água. Mas veja bem, mas a presunção do esgoto com a água faz sentido, né? Porque você concorda? Quanto mais água você produz, mais água vai pelo ralo da sua casa, não é isso? Sim. Uhum. Mas aqui agora, quanto mais... Não, eu falo a forma de cobrar. A forma de cobrar. Sim, Onde cobrar? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Melhorou para vocês o entendimento? Valeu a pena eu fazer voltar atrás tudo de novo? Eu gastei 1 hora para fazer isso. Valeu a pena? O que vocês acham?
Faz assim Valeu. ou faz assim? Se você achou que foi Valeu. chato, professor, falou tudo de novo. O senhor não falou tudo de novo, não, senhor. É, O senhor falou um montão de coisas novas. eu repisei muita coisa, mas agora o ouvido de vocês já está diferente, né? Porque vocês já ouviram uma vez e tal. Bom, agora, gente, eu vou falar para vocês rapidamente, tá, da diferença entre taxa e tarifa. Lembram? Muito obrigado. Bom dia. Taxa e tarifa. Lembram disso? A taxa é um tributo. E a tarifa, aquilo que nós chamamos de preço público. O que é um preço público? É o preço que você paga por um serviço estabelecido por um contrato firmado entre a iniciativa privada e a administração pública. Então, vejam só, lá no artigo 70 da Constituição Federal, está dizendo que incumbe ao poder público, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, prestar serviços públicos. Então, vejam só, o serviço público pode ser prestado diretamente pelo poder público, mas o serviço público também pode ser delegado a terceiros, através de regime de concessão ou permissão. Então, eu falei para vocês que quando o poder público, ao invés de pessoalmente prestar um serviço, ele delega a terceiro a prestação do serviço, esse terceiro da iniciativa privada, ele não vai cobrar taxa da gente. Ele vai cobrar o quê? O preço público, que é um valor estabelecido no contrato que essa empresa firma com a administração pública. Tá ok? Então, é o caso aí da taxa de luz, né? A conta de luz não é taxa, é tarifa. Percebe? Porque quem fornece luz não é o poder público, é uma empresa privada, mas ela fornece do regime de concessão ou permissão. Então, o valor da sua conta de luz é um valor estipulado entre o contrato firmado entre a empresa que fornece energia e a administração pública. Então, por isso que ela é um preço público, uma tarifa. Tudo bem? As tarifas não precisam ser previstas em leis, porque não são tributo, não se submetem ao sistema constitucional tributário, se submetem ao sistema constitucional de direito administrativo. E a fundamentação da tarifa está no 175.3, enquanto da taxa no 45.2. Beleza? Dúvidas até aqui? Beleza. Ninguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer tomar um chá? Obrigada, professor. Bom, vamos lá. Tem a questão dos pedágios, né, que eu já falei para vocês, né, na aula passada, né? O artigo 150 da Constituição Federal, ele fala, né, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Federais e municípios estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, o artigo 150 ele está dentro do capítulo da seção da Constituição que fala das limitações do poder tributar. Então, é intuitivo crer que pedágio para a Constituição é tributo, né? Porque ele fala, ó, é vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas por meio de tributos, né? Ressalvada a cobrança de pedágio. Ok? Só que o pedágio, eu não sei se ele é taxa. Porque, veja, eu pago pedágio por utilizar a rodovia, percebe? E isso não é prestar serviço nem exercer o poder de polícia. Tudo bem? Então, a questão do pedágio aí é bastante polêmica, saber qual é a espécie tributária do pedágio. Até quem diga que pedágio não é tributo. Realmente, hoje no Brasil, o pedágio não, ele deixou de ser tributo, né? Porque o pedágio passou a ter tarifa, tudo bem? Passou a ser preço público. Porque
hoje, a grande maioria das rodovias que cobram pedágio são rodovias administradas pela iniciativa privada. Ou seja, o poder público acabou delegando para a iniciativa privada conservar a rodovia cobra o pedágio. Tudo bem? Agora, vocês já viram aquela história que Campos Jordão... Quem que é de Campos aqui? Tinha alguém que era de Campos aquela passada, falou para mim, não tem? Eu, professor. Ah, Vanessa. Então, Vanessa, lembra aquela história aí de Campos Jordão? Não sei se você vai se lembrar disso, que a prefeitura estava querendo cobrar uma taxa para o ônibus que entrava na cidade. Ai, teve mesmo. Teve, não teve? Conseguiram pôr a taxa, agora o ônibus não pode mais entrar na cidade, ficar lá no portal só. Então, mas o ônibus não pode entrar na cidade? Como que está funcionando? Ele isso? entra, só que ele deixa a pessoa no centrinho aqui e tem que voltar lá para o fundão. Aí ele fica naquela área lá do portal estacionado ali, né? Bom, aí Isso. eu acho, veja, aí eu não vejo problemas, percebe? Porque daí o ônibus ele pode trafegar, só que a prefeitura reservou uma área para ele ficar estacionado. Aí eu acho que a prefeitura até organizou a situação, né? Porque Campos Jordão é uma cidade relativamente pequena, né? E ficar um monte de ônibus parado ali no Capivari, ali vai atrapalhar o trânsito, então acho legal isso, né? Deve ter uma área lá no Capivari, especialmente para o desembarque, né? Mas deve ter uma área lá, né? Então o ônibus vai até o Capivari, para, os turistas desembarcam, ele volta para o centro da cidade, fica paradinho ali, depois ele volta a buscar as pessoas. Mas teve uma época que Campos Jordão estava cobrando uma taxa para o ônibus entrar na cidade. Aí isso não pode, entendeu? O Batuba, às vezes, fez isso também. Cobra uma taxa de ônibus ou de van que entra na cidade. Isso não pode. Por quê? Tá aqui, ó. Exatamente por força do artigo 150, inciso 5 da Constituição, tá ok? Eu não posso limitar o tráfego de pessoas, tá? A não ser por meio de pedágio. Tá ok? Ah, aqui não cobra, mas cobra, né, professor? Porque para entrar aqui eles pagam ainda. Ah, Só não é a prefeitura que paga, mas eles acabam que pagam para os guias, para o próprio motorista do ônibus. Ainda paga. É que Campos não curte muito ônibus, né? Essa é a verdade. É complicado mesmo ter ônibus aqui. Não Aí- cabe na cidade ônibus e carro. Daí meio que para. Então eles cobram, sim. E Escondido, mas cobram. E eles não curtem também a pessoa que vai visitar Campos de ônibus, né? Ah, porque daí já é ignorante, né? Mas é que o ônibus aqui não cabe mesmo. Devia pôr alguma coisa de van ou estipular o horário. Então, às vezes tem meio-dia o ônibus passando no centro, para tudo, né? Então, Mas eles cobram, sim. estão cobrando, né? Diferente, mas eles cobram. Finge que não cobram, mas cobram. Tem uns pedágios escondidos na cidade. É. Então, esse é um bom trabalho de TG. Não sei se te interessa, se interessa mais alguém aqui, né? Mesmo que não seja de Campos, vai fazer uma pesquisa, né? Esse é um trabalho de TG legal, fazer uma pesquisa para ver como é que a prefeitura está cobrando isso, em que situação está cobrando isso, para ver se isso pode ser cobrado ou não. Entendeu? Às vezes... Mas, professor, Oi. se Campos colocasse um pedágio ali, antes ali de chegar na entrada principal, verificando o tamanho, por exemplo, o ônibus paga mais, já joga lá em cima, carro. Boa pergunta. Como se chama a rodovia que chega até Campos Jordão? Rodrigo Floriano Peixoto. Quem é que administra essa rodovia, Isabel? Mas até chegar lá dentro de Campos? Calma. Essa é a minha pergunta. Quem é que administra a rodovia? Essa é do Estado de São É o Paulo? Estado, é o governo do Estado de São Paulo. Então, veja bem, se o governo do Estado de São Paulo quiser instituir um pedágio para quem trafega pela rodovia para ir para Campos, aí é uma questão. Percebe? Mas eu falo ali na boca ali de Campos. Mas aí o município ele não pode cobrar o pedágio da rodovia que não é dele, percebe? Tá? Não pode. E aí, da boca para dentro ali, já não é mais rodovia, daí já é cidade, daí é via pública de cidade, daí não pode, entendeu? Aí não pode, Aí tá certo. Professor, Oi. eu não sei se o senhor conhece Pinda, mas de Pinda, no sentido Aparecida, né, pela estrada velha, sem ser pela Dutra, no bairro Potim? Morumbi. Oi? Não, Potim? Não. Tá, Morumbi. No bairro Morumbi de Pindamonhangaba. Eles fizeram um pedágio ali
Eu acho que eu não sei se aquilo ali é uma rodovia, mas enfim, é dentro de Pinda, indo para um outro bairro de Pinda. Eles fizeram um pedágio e ali, porque para cobrar dos caminhões que fugiam da Via Dutra, para não pagar o pedágio, daí eles entravam ali. Então, sobrecarregava a Pinda. Aí eles começaram a cobrar desses caminhões que entravam ali. Então, cobrava só os caminhões. Os carros que trafegavam e eram da cidade não era cobrado. Mas era um negócio muito porco, assim, um pedágio que parecia uma cancela de... Não sei nem te explicar. Eu fui Era lá uma muito... vez. Você já viu ele? Eu fui no... nenhum? Mas não existe mais ele, não, Luciano. Foi. Não existe mais, mas é isso que eu queria perguntar para o professor sobre ele. Não existe mais mesmo. Só o caminhão era uma cancela só para caminhões, e os outros carros passavam Na lateral. na lateral. Então, aí, o Alessandro, a gente precisa... O Alessandro Tassiano, não sei quem está falando aí. Aí, assim, você precisa analisar o caso concreto, percebe? Porque eu lembro, isso foi feito porque os caminhões fugiam daquele pedágio lá da Dutra, lá, que é super caro aquele pedágio, né? Era caro. Muito caro. Eu lembro que eu fui uma vez lá tem uma fábrica de concreto lá, faz aquele concreto usinado. Eu fui lá uma vez. E era um pedágiozinho bem porquinho mesmo, uma boquinha de porco ali, né? Um pedágiozinho, né? Aí precisa analisar o caso, entendeu? Quem que está cobrando, qual que é a lei que fundamenta, porque, percebe? Tem que analisar tudo isso para ver se tem fundamento ou não. Tá? Mas não é estranho, assim, no meio de uma cidade, colocar um negócio desse? Mas aqui é uma questão, é uma situação muito específica, porque era exatamente para coibir a fuga dos caminhoneiros, né? Entendi. Eu acho que tinha uma forma muito mais simples de fazer isso, né? É só pegar qual a saída que os caminhoneiros saem da Dutra para fugir do pedágio. Coloca um pedágio na saída. Então, professor, mas nós temos, aqui em Pinda, a gente tem 3 pedágios, quer dizer, tinha 3, aí cancelou esse daí. Mas tem um aqui na Atanásio, na estrada do Atanásio, que é desse jeito que o senhor falou mesmo. A pessoa sai da Dutra e já entra na cidade, aqui no bairro de Moreira César. Aí na estrada do Atanásio, tem um pedaginho ali. Antes, ficava umas pessoas ali cobrando, né? Normalmente. Hoje não, hoje é câmera. Tem uma câmera, o senhor passa ali, se o senhor não for placa de Pinda, o senhor já imediatamente já tem uma multinha para o senhor receber no seu documento quando for fazer licença. Porque você não pode passar por ali? Não, só passa aqui quem é placa de Pinda. Quer dizer que proibiu, está proibindo a passagem, percebe? Então, gente, são coisas, percebe? São coisas pequenininhas, mas são coisas que eu acho que vale a pena uma pesquisa. Porque, assim, então quer dizer que naquela via ali só pode passar carro de Pinda? Placa de Pinda? Isso. Aí, e agora que os carros não têm mais indicação de onde é? Como é que vai fazer? Então, está chegando multa normalmente para as pessoas, porque tem muitos processos na prefeitura de reclamações no Detran, tá? A respeito desse assunto. Eu acho bem complicado isso daí. Porque tem gente, professor, que está pagando valores abusivos, assim, a pessoa não sabe que lá, igual se o senhor passar, o senhor não vai saber que é câmera lá, porque o senhor passa normal, o senhor vai ver algumas luzinhas, assim, acesas, tal, mas o senhor não vai nem perceber, porque não tem placa, assim, sinalizando, sabe, olha, cuidado, pedágio, valor tal. Não tem nada específico nesse sentido, entendeu? Entendi. Complicado. Existe um projeto... Professor, Oi. e aquelas cidades que cobram, não sei se é taxa, né? Mas tipo, aquela taxa de turismo. Taxa do quê? Tipo, de turismo, por exemplo, Fernando de Noronha. O que seria isso? Então vou te falar, vou ir mais longe ainda, Marina. O município de Taubaté, ele cobra taxa de propaganda. Sabe o que é taxa de propaganda? Não. É assim, na frente da loja meu pai tem lá Casa Murad, certo? Para cada Casa Murad que ele tem na frente da loja dele, ele tem que pagar uma taxa anual de propaganda. É constitucional isso daí? Não entendi, professor. É pelo letreiro? É pelo letreiro.
Exatamente. É pelo letreiro, exatamente. É pelo letreiro. Chama-se taxa de propaganda. E Nunca ouvi aí, falar disso. e ele tem vários Casa Murad, né? Casa Murad, Casa Murad, Casa Murad. E ele tinha uns Casa Murad que ficavam na porta, assim, não era de frente para a rua, sabe? Ficava lateral da porta. Aí o fiscal foi lá e contou todos. Aí meu pai ficou louco da vida, que pagar R$ 700 a taxa, ficou louco. Minha filha é advogado, resolve para mim. Aí manda lá para mim, né? Aí eu comecei a olhar, mas por que tanto, né? Eu falei, tem. Olha o recurso que eu fiz. Eu falei, ó, o Casa Murad que está virado para a rua, beleza, pode cobrar. Mas o Casa Murad que está na lateral aqui, sabe aquele negocinho quando você abre a porta de aço, que tem aquele negocinho que tampa para o cara não manchar de graxa? Então tinha um Casa Murad ali, entendeu? Eu falei, agora, esse Casa Murad que está na lateral, ele não está na fachada, ele está na lateral. Ali não pode cobrar. E eu ganhei o recurso. E baixou de 700 para 400, tá bom? Nossa, que caro, hein, professor? A taxa? Professor, mas sendo inconstitucional, o senhor não consegue derrubar isso? Judicialmente, né? Aí eu tenho que entrar com uma ação judicial. Professor, isso aí não está ligado com a poluição visual? Aí é o interesse público. Mas ele não está limitando nada. O que ele está limitando? Ele está cobrando, ele cobra a taxa. Veja, ele cobra a taxa conforme você está anunciando lá. Quanto mais Casa Murad tem lá, mais ele cobra. Ele está cobrando uma taxa, chama taxa de publicidade. Tem cada absurdo por aí que você não acredita, entendeu? Tem vários. A poluição visual, até porque a poluição visual, como a Dani está falando, ela se referia aos postes, né? Postes, ponto do ônibus, né? As pessoas divulgavam muitos jornais, colavam, né, panfletos. E isso... Poluição visual é o poste de luz, né? Pelo amor de Deus, né? Poste e ponto do ônibus também. Os pontos de ônibus também eram bem... Mas bem... tem os pontos hoje são bonitinhos, né? Pelo menos os novos são bonitos. Alguém aqui já viajou para um país onde não existe poste de luz? Sim, professor. Urbanisticamente falando, é outra coisa, cara. É por baixo da terra, né? Tudo por baixo da terra, exatamente. Dizem que Buenos Aires é assim, né, professor? Buenos Aires não tem. Exatamente. Turquia, professor. Turquia é assim. Então, a Europa é assim, Estados Unidos é assim. Você pega uma cidade que não tem poste de luz, nossa, poste de luz é uma poluição visual terrível. Me incomoda muito, né? Mas é o que nós temos, né? Bom, tudo bem, gente. Acho que está bem sedimentado. Aqui, ó, mostrar um negocinho para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo na tela aí? Prefeitura do município da Estância Balneária de Ubatuba. Ubatuba é top, né? Ubatuba, presentinho de Deus aqui, né? Cria a taxa de serviço de bombeiros e dá outras providências correlatadas. Então, os termos instituída a taxa de serviço de bombeiro, devida pela utilização e efetivo potencial de serviço de busca e salvamento aquático ou terrestre e serviço de proteção de combate a incêndio e resgate prestado pelo Corpo de Bombeiros ao município. Veja, Corpo de Bombeiros é de competência estadual, tá? Então, olha só, primeiro problema, o município quer cobrar uma taxa por um serviço que quem presta é o Estado. Percebe o problema? E vai cobrar os proprietários de imóveis. Aí eu pergunto, quem é que nada na praia em Ubatuba? É só proprietário de imóvel? Não, quem é que se afoga em Ubatuba? Só os turistas. Eu. Aí, beleza, aí vem aqui. Agora, olha aqui, ó. A base de cálculo da taxa é o custo de serviço rateado entre os contribuintes. Então, olha só, a prefeitura vai pagar para o Corpo de Bombeiros fazer alguma coisa. Na verdade, a prefeitura celebrou um convênio com o Corpo de Bombeiros e a prefeitura estava pagando pelo bombeiro do Estado fazer
os resgates, a pagar incêndios, olha que mais louquice. Nossa, que loucura isso aí. O proprietário é o valor, o contribuinte é o proprietário do imóvel, ok? O proprietário do imóvel, beleza. Agora, a loucura é a seguinte, a base de cálculo é o custo servido. O valor anual da taxa de serviço de bombeiro será obtido pela multiplicação do potencial calorífico específico de cada imóvel, pela sua área considerada e pelo seu fator de cobrança. Imagine, a base de cálculo é o potencial calorífico do imóvel. Então, aqui meu pai de novo, né? Meu pai tem uma casa em Ubatuba. Aí veio a taxa. Ricardo, está aqui a taxa de lixo, taxa de incêndio, que negócio é esse cobrando aqui no IPTU? Né? Mas para mim é esse daí, né? Eu falei, tá bom, papai, eu vejo para o senhor. Olha aqui a taxa aqui, ó, R$50 por ano. Quanto é que o senhor vai pagar para mim? Precisa pagar para a velhinha? Não precisa. Não, pai, não vou cobrar, não vou cobrar o honorário do senhor, pelo amor de Deus. Mas quanto é que vai custar para a gente eu sair daqui de Taubaté e ir até Ubatuba para entrar com uma ação? Percebe? Eu vou com o maior prazer, vou lá, Ubatubinha lá, imagina, show de bola, está com processo em Ubatuba, top, estou dentro. Mas o custo vai custar mais caro, percebe? Eu vou gastar 100... Se o senhor arrumar umas 50 pessoas aí, já começa a mudar essa. Então, mas por 50, mas imaginou fazer 50 ações, ô, Isabel? Pensem, 50 ações. Não dá para fazer, mas dá para fazer só num litisconsórcio? Dá para fazer, jogar 50, dá trabalho, viu? Dá trabalho, jogar 50, pegar 50 procurações, é trabalho. Tem um cliente meu que tem uma casa lá que é no morro, sabe? Um morro lá. E aí o dele foi cobrado R$500. Daí para esse cara já valia mais a pena, entendeu? Mas percebem como não dá para discutir isso daqui? Aí essa lei aqui foi discutida pelo Ministério Público. Eu achei legal o papel do Ministério Público. Ele entrou com uma ação civil pública e arguiu a inconstitucionalidade disso daqui. Tá? E ganhou a ação. Depois o tribunal reverteu a ação e eu acho que o TJ reverteu de novo. Isso aqui foi considerado inconstitucional, pelo amor de Deus. Aí quem pagou? Aí quem pagou teve de volta. Teve de volta. Porque só foi ação civil pública. Esse projeto de lei de 2006. Sabe o que eu fiz em 2006? Eu liguei para a Câmara Municipal de Ubatuba, perguntando para eles o número da lei que tinha instituído a taxa de bombeiro, e eles mandaram isso por fax. Olha, a gente para pensar, né? 2016. 2016 são quantos anos? São 16 anos, né? Vocês eram bem jovens ainda, né? Criancinhas, né? Mas olha como a vida mudou. Hoje você... 2006, né, professor? 2006, professor. 2006. 2006, nós temos 2022. São 16 É que você falou anos. 2016. 16 a 5 anos. Quê? Não é que o senhor tinha falado 2016. Não, 2006, está aqui, ó. Entendi. Então, em 2006, eu liguei para a Câmara, pedi o número da lei e eles gentilmente me enviaram um fax com essa lei e eu peguei e imprimi. Tinha uma cópia do fax que o fax apaga, né? Hoje eu já nem ligaria mais lá, entraria no site lá. Tá. Bom, isso é... Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Então, temos vários absurdos aí com relação a taxas, tá ok? Porque sai taxando tudo aí. Isso é um problema muito sério. E, muitas vezes, a constitucionalidade da taxa acaba não sendo discutida porque o valor é muito pequeno, tá ok? Aqui em Taubaté também, o último exemplo, tá? Toda vez que você... Porque ir na Prefeitura de Taubaté e você fazer um protocolo de um documento, você tinha que pagar uma taxa de R$9. Entenderam? R$9. Então, você vai dar um pedido administrativo, R$9. Aí você vai juntar um documento no pedido administrativo, mais R$9. Tá? E isso caiu também, que foi declarado inconstitucional. Ok? Bom, vamos dar uma olhada agora no artigo 145 da Constituição Federal. Veja só que interessante. A União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 1, impostos. Beleza, já vimos os impostos, né? 2, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Aqui, gente, só faltou quando explicar para vocês esse efetivo ou potencial ou postos à sua disposição. Já que nós estamos falando em Ubatuba, quem tem casa em Ubatuba aqui, às vezes passa um mês sem ir para casa, não passa? O cara tem casa em Ubatuba, geralmente é assim, né? Compra a casa em Ubatuba, compra em Ubatuba, vai toda semana, né? Aí passa 2 meses, aí começa a ir de 2 em 2, daqui a pouco não vai mais, né? Passa então, ano, assim, professor. Anos e anos. Anos sem ir. Eu falo para você, eu recomendo muito Ubatuba, viu? Eu vou falar para você que eu acordei ontem, 5 horas da manhã, fui para Ubatuba e voltei na hora do almoço. E, ó, o mar, né? A energia, o mar, água salgada, sei lá, me fez bem, viu? Recomendo. Ou então ir para a montanha também, é outra coisa que faz bem. Professor, aula, vamos lá. Então, olha só, quando você tem uma casa em Ubatuba e você não vai na casa, ou seja, você não consumiu água e nem produziu esgoto, percebe? Aliás, tem gente que quando vai embora de Ubatuba, ele vai lá e fecha o registro, né? Tem gente que não faz, tem gente que faz, né? Sai de Ubatuba, vai lá e fecha o registro da água, porque se der algum vazamento, alguma coisa, não fica água vazando lá. Só que daí vem a taxa de R$50 da Sabesp, né? Que é a taxa mínima. Pô, mas por que eu vou pagar R$50 se eu não consumir, percebe? Você não consumiu, mas o serviço é potencial. Ele está posto à sua disposição. Então, mesmo se o serviço efetivamente não for prestado para você, mas se ele tiver à sua disposição, eles podem cobrar a taxa mínima. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Só que, vejam só, 1, impostos, 2, taxas, mas tem um 3 aqui, ó. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Que bicho é esse aqui? Então, agora, nós estamos falando de uma outra espécie tributária, também prevista no artigo 145, agora no parágrafo 3º, que prevê uma espécie de tributo chamado de contribuição de melhoria. Gente, o que é contribuição de melhoria? Presta bastante atenção no que eu vou explicar para vocês, tá? A contribuição de melhoria é uma espécie tributária que possui uma única materialidade possível, qual seja a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Repito, a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, olha só, caso o poder público realize uma obra e, em decorrência dessa obra, nós venhamos a ter a valorização do imóvel de uma pessoa, essa valorização imobiliária pode ser perseguida pelo poder público através da contribuição de melhoria. Então, logo de cara, eu já passo o exemplo clássico para vocês e respondo a pergunta da Isabel. Professor, eu moro numa rua de terra. Então, a minha casa fica numa rua de terra. A minha casa vale R$250 mil, porque é uma rua de terra. Aí vem o poder público, faz guia, sarjeta e asfalta a rua.
Quando ela asfalta a rua, o valor da minha casa passa para 350 mil reais. Então, olha só, eu tive a valorização do meu imóvel. 350 é muito, né? Vamos para 300. O meu imóvel que valia 250 antes do asfalto, depois do asfalto, passou a valer 300 mil. Aí vem a pergunta: a prefeitura pode cobrar taxa pelo asfaltamento da rua? Eu penso que não. Porque, como eu disse na aula passada para vocês, o serviço de asfaltamento ele não é específico. Porque todas as pessoas que transitam pela rua se beneficiam do asfaltamento daquela rua. E eu não consigo identificar quais são as pessoas que transitam pelaquela rua. Não são só os moradores. É claro que os moradores são os maiores beneficiados pelo asfaltamento da rua. Mas todas as pessoas que transitam por ali se beneficiam. Então, asfaltamento de via pública, para mim, não é um serviço público específico. Então, não pode ser objeto de taxa. Agora, se a prefeitura asfaltar a via pública e, em decorrência do asfaltamento daquela via pública, nós tivemos a valorização do imóvel, nesse momento, então, a prefeitura poderá exigir do proprietário do imóvel que se valorizou em decorrência da obra pública, um tributo chamado contribuição de melhoria. Entenderam isso? Professor, eu Pois tenho não. uma dúvida aí. Vai valorizar o imóvel. 250 passou para 350 mil. Em decorrência disso, o IPTU também vai aumentar. Aí pode? Tudo bem, o IPTU vai aumentar, mas, veja bem, o valor do IPTU aumentou porque aumentou a base de cálculo, o seu imóvel valorizou. Essa é uma coisa. Agora, a prefeitura pode exigir de você a contribuição de melhoria. Por quê? Porque o seu imóvel se valorizou em função da obra pública. Ok? Quem aqui comprou terreno em condomínio fechado em Taubaté lá em 2006, naquela época da lei, né? Em 2006, o valor de um terreno em condomínio fechado em Taubaté era 40, 50 mil reais. Tá? Não era mais do que isso. Né? Hoje é 400 mil reais. Veja, houve uma valorização incrível. Mas esse é um problema do mercado de imóveis, não tem nada a ver com o poder público. Percebe? Aí a valorização imobiliária é do proprietário do imóvel. Agora, quando a valorização imobiliária é decorrente de uma obra pública, veja, gente, o meu imóvel se valorizou em decorrência de uma obra pública que foi feita com o dinheiro de toda a sociedade. Percebe? Pô, é justo eu ficar com essa valorização? Poxa, o dinheiro, eu vou supor, digamos que a casa da Isabel era uma rua de terra. Aí todos nós pagamos IPTU aqui para o município de Taubaté. O município de Taubaté pegou o dinheiro arrecadado do IPTU, foi lá, asfaltou a rua da casa da Isabel. Foi uma melhoria, beleza. Só que o imóvel dela se valorizou. Então, nada mais justo que ela devolva aos cofres públicos o valor da valorização do imóvel dela em decorrência da obra pública. Entenderam? Dúvidas? Esse tributo, contribuição de melhoria, ele é muito pouco utilizado no Brasil, tá? E por que ele é muito pouco utilizado? Por uma razão muito simples. A contribuição de melhoria, ela foi regulamentada pelo Código Tributário Nacional, e o Código Tributário Nacional, ao regulamentar a contribuição de melhoria, ele estabelece uma série de exigências ao poder público que o poder público tem que cumprir para poder cobrar a contribuição de melhoria. E o poder público não quer cumprir essas exigências. Então, ele acaba não se utilizando muito da contribuição de melhoria. Tudo bem? Mas quando o contribuinte é prejudicado em decorrência de uma desvalorização do imóvel, ele não é ressarcido, né, professor? Por exemplo, constrói um presídio ao lado da casa, na rua da casa. Aqui em Taubaté, Isabel, teve uma coisa muito emblemática que quiseram fazer a Fundação Casa, né? A antiga FEBEM. Eles iam fazer a Fundação Casa na Independência. Foi a maior choradeira. Ninguém quis.
porque eles valorizavam os imóveis lá. Ninguém quer ser vizinho da Fundação Casa, né? E aí o que aconteceu? A Fundação Casa acabou sendo construída do lado do CDP, tá? Porque lá já está lascado mesmo, né? Vocês conhecem a estrada Tabaté-Pinda? É só presídio, né? Aliás, percebam que na estrada Tabaté-Pinda não tem nada, não tem nenhum condomínio. É condomínio de presídios. A condomínio de presídio, é um aglomerado. A rodovia Taubaté-Tremembé está cheia de condomínio, né? A rodovia Taubaté-Pinda não tem condomínio, porque está cheio de presídio, né? Quem quer morar no condomínio do lado de um presídio, né? Mas aí, nesse caso, Isabel, se a obra pública desvalorizar o seu imóvel, eu penso que, nesse caso, você teria um direito de indenização. Gente, vocês conhecem a rua 4 de Março, em Taubaté? Sim. É uma boa rua, não é? E É minha onde? filha mora lá. Sua filha mora lá? Mora. Então, a 4 de Março é onde está a reitoria da Universidade de Taubaté. A 4 de Março tem boas casas. E a 4 de Março tem até 2 edifícios agora muito, muito bonitos lá, 3 edifícios lá, né? É um endereço muito bom aqui em Taubaté, a Rua 4 de Março. Agora, a Rua 4 de Março, ela termina na Avenida 9 de Julho, não é isso? Naquele semáforo. Não é assim? Termina ou não termina? Termina. Não termina, Isabel. Não, tem aquele viaduto lá, torto, né? O pessoal O fala. último quarteirão da Rua 4 de Março é onde foi construído um viaduto. E naquele lugar ali, os imóveis que estão ali têm o mesmo valor dos imóveis que estão uma quadra atrás? Claro que não. Quem quer morar numa casa que tem um viaduto na porta, onde o carro passa do ladinho, assim, entre o viaduto, ele é muito ruim, percebe? Então, eu penso que aqueles imóveis ali acabaram sendo desvalorizados por aquele viaduto. Então, eu não sei se isso foi feito, mas eu acho que as pessoas que estavam ali poderiam ter pedido indenização. Aliás, tanto é que você vai ver que na Rua 4 de Março é só casa chique. Naquele quarteirãozinho ali são casas muito mais simples. Tem uma borracharia ali, né? Tem uma casa que arruma cadeiras. Agora, sem nenhum demérito, né? Porque são todas pessoas, seres humanos, que estão ali trabalhando, merecem todo o nosso respeito, admiração, tá? Mas são atividades mais simples. Por quê? Ninguém vai montar não sei lá, né? Sei lá, as pessoas, enfim. Vocês conhecem o Minhocão em São Paulo? Você sabe o que é o Minhocão? Mesma história, né, professor? Minhocão. Você não conhece, Tassiana? Não conheço, professor. Não conheço nada de São Paulo. Não? Não, professor. Eu sou do interior, eu moro na roça, entendeu? Nunca foi para São Paulo? Não, fui, mas eu não conheço lá. Eu já fui lá várias vezes, mas eu não conheço. São Paulo é legal demais. Tudo é legal, né? Aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Rapidamente, se me permitem. Acho que fica bem legal aqui para. Estão vendo aí? Olha o que é o Minhocão em São Paulo, ó. É o chamado elevado Costa e Silva, tá vendo? Ó. Você quer morar nesse apartamento aqui, Tassiana? Você imaginou De morar jeito aqui? nenhum. Nossa, que horror. Você imaginou morar aqui? Olha aqui, ó. E essa avenida é continuação da Avenida São João. Então, antes do Minhocão, esses apartamentos aqui, eles eram valorizados. Essa avenida aqui era uma avenida valorizada. Só que depois veio o Minhocão e acabou se valorizando. Tá certo? Só que acabou virando uma área degradada do município de São Paulo. Os imóveis ali perderam muito valor. Tá? Por que os imóveis ali perderam muito valor? E agora eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês, tá? Tá vendo? Olha aqui, ó, tudo pichado, ó, tudo largado, tá vendo? Ó, o Minhocão aqui, tá vendo? Aí é uma praça, é um lugar legal, ó. Mas
acabou... não é que eu queria ir. Acabou se desvalorizando em função do minhocão, tá ok? Então, quando você tem um imóvel que foi desvalorizado em função da via pública, você pode pedir indenização. Tá vendo aqui, ó, o minhocão tá lá, tá vendo o minhocão passando aqui? Vocês estão vendo os imóveis aqui, ó? É um lugar legal? Não é, né? Só que, ó, eu vou sair daqui, ó. Ó, eu vou andar, ó o que está acontecendo, ó. Tá melhorando, não tá? Ó, tá melhorando, não tá? Ó os prédios, ó. Percebe? Quanto mais eu me afasto do minhocão, melhor fica. Olha aí, ó. Isso aqui é Higienópolis, é um dos bairros mais chiques de São Paulo, ó. São prédios antigos. Esse aqui não, esse aqui é novo, ó. Um baita de um prédio novo, tá vendo? A maioria são prédios antigos, mas são prédios muito valorizados. Por quê? Porque o bairro é legal, mas eu tenho que me afastar lá do minhocão. Percebe? Ó? E quanto mais eu me afasto, ó, melhor fica. Por quê? Porque eu me aproximo do shopping, Pátio de Higienópolis. Tudo bem? Bom, vamos apagar isso daqui. Entenderam contribuição de melhoria, gente? Então, vamos lá. A contribuição de melhoria é uma espécie tributária onde o critério material é um só. É a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Ok? E aí, eu pergunto, na contribuição de melhoria, tem atuação do Estado, gente? Tem. Então, mas basta só a atuação do Estado? Não. Na contribuição de melhoria, eu tenho que ter a atuação do Estado e eu tenho que ter um elemento a mais, que é a valorização imobiliária. Então, em decorrência disso, dá uma olhada nessa classificação aqui, ó, que foi feita pelo professor Geraldo Ataliba. Tributos. A materialidade do tributo é vinculada a uma atuação estatal? Se sim, tributos vinculados. Se não, tributos não vinculados. Aí ele faz uma outra pergunta. A vinculação é direta ou indireta? Se a vinculação for direta, eu tenho tributos vinculados diretamente. Se a vinculação for indireta, porque eu preciso desse elemento a mais, eu preciso dessa valorização imobiliária, o tributo é vinculado indiretamente. Então, vejam só, o que o professor Geraldo Ataliba fez? Ele criou a classificação tripartite dos tributos, em 3 espécies. Os tributos vinculados diretamente, que são as taxas, os tributos vinculados indiretamente, que são as contribuições de melhoria, porque aqui eu preciso de, além da atuação do Estado, eu preciso da valorização imobiliária, e os tributos não vinculados, que são impostos. Entenderam ou não? Dúvidas? Dúvidas? Professor, então quer dizer que uma obra, quando uma obra vai trazer benefícios para valorizando o imóvel, é contribuição de melhoria. Se é uma obra que não tem nada a ver, deixa de ser. Quando o poder público realiza uma obra e, em decorrência dessa obra, o seu imóvel se valorizar, se o poder público cumprir as exigências que estão no Código Tributário Nacional, ele pode exigir de você essa valorização imobiliária através da instituição de um tributo chamado contribuição de melhoria, que é um tributo, segundo o professor Geraldo Ataliba, vinculado indiretamente, porque aqui exige-se, além da atuação do Estado através da obra pública, a valorização do seu imóvel. E existe um nexo de causalidade. Lembra disso lá no direito penal? Nexo de causalidade? Eu tenho que ter um nexo de causalidade entre a obra e a valorização do imóvel. Se a obra
valorizar o meu imóvel, a prefeitura pode exigir a contribuição de iluminação pública. Entenderam, E gente? quem define isso que melhorou é a prefeitura, não é minha. Porque Aí não, pode aí é acontecer prova, né? de uma Aí tem- pessoa achar que não. Não, aí tem que ter prova. Aí tem que ter prova. Então, olha só. Para o professor Geraldo Taliba, nós temos 3 espécies tributárias. Os tributos vinculados diretamente às taxas, os tributos vinculados indiretamente às contribuições de melhoria e os tributos não vinculados, os impostos. Tudo bem? Alguma dúvida? Vai ter café, professor? Vamos? Café? Ó, hoje eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Então, são 9h22. A gente volta 9h35. Não, 9h40, tudo bem? Vai ser um intervalinho um pouquinho mais rápido aí, mas tem bastante coisa para falar ainda, tá bom? Já estou atrasado no programa, não quero atrasar mais, tá? 9h40 a gente volta, tá bom?